Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja Presbiteriana da cidade de Belfor Roxo. Quanta saudade que eu estou de vocês. Essa semana será uma semana dedicada à família, dedicada a nós orarmos e abençoarmos a nossa família. Esse culto também será um culto para matar saudade, para revermos irmãos que nós amamos, para estarmos juntos, para celebrarmos a vida e o nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você se alegre, que você celebre, que você exalte ao nome do Senhor. Vamos começar fazendo uma oração, buscando a presença do Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, por sua misericórdia. Abençoe meus irmãos, abençoe, ó Deus, aqueles que estão enlutados, cura aqueles que estão enfermos e abençoe a nossa nação, abençoe todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 67 diz: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem a gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra temerão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora estar dando continuidade a esse trabalho. Fique com a gente, compartilhe e divulgue todas as redes sociais de nossa igreja. Será uma bênção nessa noite. Papai do céu, muito obrigado pela família de mundo. Abençoe todas as famílias do mundo. Abençoe meu papai, abençoe minha mamãe. Abençoe meu vovô, abençoe minha vovó. Amém.
eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Tchau. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus seu rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus seu rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus abençoe todas as famílias. Beijo. Eu quero agora, depois de adoração, louvores que nós tivemos, agora nós vamos ouvir a palavra por alguém que vocês amam muito, pastores que nós amamos. Aliás, um pastor que nós amamos e sua esposa, que é uma pessoa que nós temos muito carinho, que irá nos abençoar agora. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Creio que alguns irmãos já devem me conhecer, mas eu sou o pastor Antônio da Tânia. Boa noite, eu sou a Tânia, do pastor Antônio. E nós somos casados para sempre. Dá um beijinho aí. Isso, dá um beijinho. Nós queremos dizer que é uma alegria a gente poder estar aqui com vocês. Desde já eu quero agradecer ao reverendo Vanderlei pelo carinho de nos convidar. E quem sabe um dia a gente possa falar diretamente a vocês, depois que passar toda essa pandemia que o mundo está vivendo nesse momento. Mas queremos dizer que é uma alegria a gente poder compartilhar com vocês nessa noite uma pequena porção da Palavra de Deus e alguns ensinamentos que o Espírito Santo com certeza há de nos conceder. Eu queria, então, que a gente estivesse pensando sobre a questão dos conflitos no lar. E eu vou pedir a Tânia para fazer a leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe aí, se você estiver próximo à sua Bíblia ou
ou no seu celular, em algum local da palavra de Deus que esteja perto aí de você. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Deus abençoe. Eu gostaria de estar orando junto com vocês nesse momento. Deus amado, eu quero agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar diante da Tua Palavra e ser um instrumento do Senhor para abençoar a cada vida que nesse momento está ouvindo a minha voz, a voz da Tânia também. Te agradecemos por isso, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa fortalecer e abençoar muitas vidas. Nós oramos com alegria e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queremos dizer que estamos sentimos, quando fomos convidados pelo reverendo Vanderlei, nos veio a lembrança, memórias muito boas, e nós estamos felizes por poder ministrar ao seu coração essa palavra nesta noite. Nós estamos em casa, estamos colaborando com o isolamento, e a Tânia disse que a gente não está isolada, a gente está sendo protegido. E se Deus quiser, isso vai passar e logo estaremos juntos. Eu tenho o maior prazer de poder abraçar, isso faz parte da minha natureza, e por isso às vezes nos deixa um pouco tristes, porque a gente gostaria de estar junto com os irmãos, mas esse é o tempo de Deus, é o tempo também para nós nos fortalecermos. Eu estava conversando com a Tânia e a gente gostaria de compartilhar algumas coisas, e acredito que às vezes uma palavra vai abençoar um casal, uma outra palavra vai abençoar outro casal. Então o que nós queremos é ministrar algumas ideias, alguns pensamentos ao seu coração, diante de tudo que nós estamos vivendo. O texto que nós lemos, eu queria ressaltar o versículo 4, quando ele fala, quando o apóstolo Pedro fala assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Desculpa. Um espírito manso e tranquilo. Eu creio que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo para a gente ter realmente tranquilidade, e uma vez que muitas famílias estão passando o maior tempo em casa, e às vezes a gente não está acostumado por causa da correria do dia a dia, e às vezes em alguns momentos podemos até nos estressar. Ele fala que nós precisamos ter um espírito manso e tranquilo. E o apóstolo Pedro também fala no versículo 7, falando aos maridos, que eles procurem viver a vida comum do lar com discernimento. Discernimento é importante para o homem e é importante para a mulher também. Por isso, queridos, a gente gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias relacionadas a conflitos. Entendemos que todo casal precisa saber como tratar o conflito de maneira criativa e construtiva.
E aí a gente separou aqui algumas dicas para que a gente possa estar conversando com vocês. Nós não somos o casal perfeito, nós temos quase 25 anos de casados, vamos completar agora no dia 3 de junho, 25 anos. E nesse período de casamento de quase 25 anos, eu aprendi muita coisa com o Antônio, eu creio que o Antônio também tem aprendido comigo, e a cada dia a gente descobre uma novidade, tanto boa quanto ruim, né? Mas a gente, por amor, a gente vai relevando algumas questões, e no decorrer da nossa conversa aqui, essa dica também será dada a vocês. Então, que vocês ouçam com atenção, façam a própria reflexão dentro da vida de vocês como casal, dentro da visão de vocês, mas creio que com a ajuda de Deus, todo casal vai conseguir ter uma vida harmoniosa, com menos conflitos, procurando compreender um ao outro a cada dia. A primeira dica, o Antônio vai falar. Acredito que nós precisamos ter no nosso relacionamento, isso a gente tem aprendido durante a nossa vida, ter objetividade, precisamos ser flexíveis, precisamos ter disposição para ceder, disposição para permitir que a outra pessoa seja ela mesma. E tudo isso precisa ser desenvolvido se os casais realmente desejarem viver um relacionamento conjugal que seja realmente abençoado e satisfatório. Então, muitas vezes, quando o conflito surge, ele deve ser enfrentado com compreensão e entender que discordar não significa que o relacionamento está para se desfazer. A gente sempre tem procurado entender isso. Um momento em que a Tânia discorda de mim não quer dizer que ela está contra mim. E quando eu discordo dela, não quer dizer que eu estou contra ela. São opiniões e nós precisamos aprender a respeitar. Estamos vivendo um tempo de, desculpa falar, mas é só uma descontração. Estamos na briga hoje. Tem pessoas que defendem o presidente, tem pessoas que são contrárias. E às vezes quem defende é chamado de bolsomínio, quem é contra de Lulinha. Então, e isso acaba criando conflitos, e deve-se tomar cuidado, aprender a respeitar a opinião do outro. Então, alguns princípios, a gente poderia, um princípio importante seria, não evite o conflito usando o tratamento do silêncio. Se você usa o silêncio para controlar, e aí você se cala de uma certa forma para controlar, para frustrar o outro, para manipular o outro, ou mesmo que se for preciso ter uma conversa difícil, é preciso certificar-se de que ninguém vai atrapalhar. E é importante, às vezes, se realmente precisa fazer uma conversa mais séria, uma situação que está acontecendo, a melhor coisa, de repente, é o quarto. E falar, olha, nós vamos conversar, porque é importante que os filhos percebam que vocês são amigos, apesar de não concordarem, mas isso é importante porque os filhos têm insegurança quando vocês vivem o tempo todo brigando um com o outro, discordando, gritando um com o outro. Então, é preciso conversar. Não use o silêncio como a arma de se calar, ficar às vezes 1, 2, 3 dias sem falar com o outro, como se fosse uma punição. Isso é perigoso. Isso é uma maneira. Então, o importante é dialogar. Uma segunda dica, também tão importante quanto essa, e ressaltando que nessa primeira dica que o Antônio falou, os homens costumam ser mais silenciosos do que as mulheres. Mas as mulheres também, por sua vez, expressam os seus sentimentos nem sempre da forma mais adequada. Então, a dica que a gente quer deixar para vocês, como uma segunda dica, é para você não acumular cupons emocionais. É preciso que você viva um dia de cada vez e que você não guarde no seu coração pequenas irritações
E se você não expressa o que sente, e o seu sentimento não deve ser julgado, ele não é certo nem errado, mas no tocante ao conflito, é importante que você fale do que você sente, sem ter um prejuízo grande na relação com o seu cônjuge. Então, para quem não costuma prestar atenção ao que sente, preste atenção ao que você sente, deixe a sua raiva no limite do razoável, para que o seu relacionamento fique mais forte e que a comunicação flua de forma mais eficaz. Pensando no que eu falei, na dica que eu dei sobre não evitar o conflito usando o silêncio, é importante que cada um procure se policiar para permitir que o outro tenha o direito de dialogar. E nesse quadro, eu citei, eu queria colocar assim como um princípio, tente controlar a maneira como você fala com o seu companheiro, com a sua companheira. Por quê? Porque isso pode trazer prejuízo. As palavras mal colocadas, elas podem trazer problemas mais para frente. Então, prepare, se você realmente quer conversar, segura, fala, vamos conversar. Esteja pronto para ouvir o outro, esteja pronto para falar, mas também para ouvir o outro, e vice-versa. Então, a dica que eu dou é, prepare o cenário para vamos dizer, para discussão, para o diálogo. Não seja aquele que vai impensadamente, num momento de sanguinidade, falar o que quer, o que pensa. Na frente das pessoas. E isso na frente, sem respeitar o outro como pessoa. E ele é sua metade, ele é uma pessoa especial para você. Ela é uma pessoa especial para você. Sim. Então, a dica é: ataque o problema. Não ataque um ao outro. É importante que você, ao conversar, ou ao debater, ou ao discutir, ou ao discordar do seu marido ou da sua esposa, que você fale do problema em si, mas que não coloque críticas muito severas para o seu parceiro, para a sua parceira, a fim de que você consiga ter de volta a calma e resgatar a comunicação. Ele não pode adivinhar o que você está pensando e nem você pode adivinhar o que ele está pensando, mas ambos podem falar do que estão sentindo. Então, ataquem o problema e não um ao outro. A Tânia acabou de falar aqui agora há pouco que a gente, dia 3 de junho, vamos estar fazendo 25 anos de casado. Vamos passar uma boda de prata no isolamento. Mas mais para frente, a gente já conversou, nós vamos comemorar. Nós vamos comemorar isso. Mas o que eu quero pensar, são 25 anos que nós temos procurado lidar e agradecemos a Deus porque temos vivido uma vida feliz, abençoada. Já tivemos dificuldades, já tivemos lutas, já tivemos problemas, mas Deus tem nos abençoado. Então, uma coisa que eu tenho aprendido e isso é um princípio, a gente poderia dizer, não atire os seus sentimentos em seu cônjuge como se fossem pedras, não ataque. Você vai fazer mal para ela ou para ele e para você mesmo. Então, você precisa ser honesto com os seus sentimentos, mas sem magoar. O apóstolo Paulo, em determinado, eu não me lembro qual é a carta, ele falou, fale a verdade em amor. Você tem que ser honesto, mas seja honesto com carinho. Eu estava escutando uma vez um pastor e ele falava muitas vezes. Ele parece que ele era uma pessoa meio grosseira para falar, mas ele falava assim, coloque amor nas minhas palavras. Ou seja, procure falar a verdade, mas não fale uma verdade que vai magoar o outro. Procure saber como vai falar. Eu até pensei em uma frase, a gente poderia pensar assim, ó. Vamos supor que o marido está lendo o jornal na hora do café e ele não dá atenção para a esposa. A esposa fica aborrecida
E uma maneira errada de chegar para o marido e falar, ele poderia falar assim: eu gostaria que você não fizesse tanto barulho para tomar café. Essa não é uma boa maneira. Mas se você chegasse, uma maneira correta, talvez fosse assim: eu fico magoada quando você se esconde atrás do jornal, ao invés de conversar comigo. Veja, você não ofendeu o outro com essa palavra. Mas se você fala assim: ah, você faz tanto barulho no café, você tá sendo agressivo. Então, não atire seus sentimentos em seu cônjuge como se fossem pedras quando você está com raiva. Procure mostrar, a Tânia acabou de falar, fale os seus sentimentos. Ah, eu estou me sentindo triste com isso, eu estou me sentindo que você não está me dando tanto atenção. Fale dos seus sentimentos, não ataque, mas fale o que você está sentindo. Isso com certeza vai ser muito bom para o relacionamento de vocês dois, porque o outro vai pensar, ou a outra vai pensar, e isso vai ser bom. Não fiquem ambos zangados ao mesmo tempo. É importante você ter domínio próprio, você conhecer os seus limites de paciência, de atenção. As pessoas não são iguais e é importante que você conheça as suas atitudes. Uma outra dica é: não fuja do assunto. Tem pessoas que têm uma linguagem não verbal bem acentuada, né? Revira os olhos, faz uma boca mais torta, ou coloca a mão na cintura quando não está muito afim de falar, se coloca numa posição defensiva, ou ignora por completo o que o outro está falando. Lá em Tiago há uma passagem que diz para a gente ser pronto, não tardio para se irar, né? Pronto para falar, para ouvir e tardio para se irar. A importância da escuta, daquela escuta seletiva, daquela escuta com atenção, com que a pessoa se sinta acolhida. Então, conversar olhando nos olhos, conversar durante uma refeição, né, feita à mesa, ou não vendo a TV e discutir o relacionamento. Nunca vamos conseguir, durante um jogo de futebol, uma corrida, né, de carro, estar trazendo aí uma discussão da relação. Então, a gente precisa ter uma escuta com acolhimento. É muito importante dosar o tom da voz. Percebo que lares que têm filhos pequenos, quando os pais gritam muito, as crianças tendem a gritar bastante, então pode ser um referencial. Se o filho estiver falando muito alto, estiver muito agitado, pode ser que você esteja passando essa agitação no ambiente. E aí você vai poder dosar um pouco a tua agitação, controlar melhor a sua voz e ter essa escuta de acolhida que eu estou falando aqui. Não fuja do assunto. Na verdade, tudo que nós estamos falando, isso tem a ver com as nossas vivências. Tudo que eu e a Tânia estamos compartilhando com vocês, nós já vivemos. E a gente tem aprendido que o casamento é uma escola. E você pode ter 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20 anos de casado, 25 como a gente, mas a gente está sempre aprendendo coisas novas. Então, o importante no momento de discussão, isso é um princípio que a gente poderia compartilhar, junte solução às críticas. Você pode se mostrar o desagrado sobre algo, mas dê uma sugestão para melhorar. Romanos capítulo 14, versículo 15, deixa eu ler para vocês. Romanos 14, 15. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Perdão, esse é o 18. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Procure, se você está aborrecido com uma coisa e você gostaria que fosse de outra maneira, não apenas critique. Você pode discordar e dizer a sua opinião, mas dá uma solução também.
E procure não analisar o seu cônjuge durante uma discussão. Você poderia dizer, você é assim. Essa maneira de ser agressivo nunca foi, não é e nunca será uma maneira de resolver conflitos. A agressividade não chega a lugar nenhum. Então, procure ter soluções para o problema que está acontecendo e converse sobre, como a Tânia falou, um dos princípios, atacar o problema. E então é preciso ter soluções. Crie soluções para cada problema. Olha, está acontecendo isso e isso tem me deixado aborrecido. Vamos tentar fazer desse outro jeito? E isso vai ser muito bom para o relacionamento de vocês também. Sim. Evite falar frases como você sempre, você nunca. Palavras no infinitivo. São palavras no infinitivo que a gente costuma dizer aqui um para o outro. Isso fecha o diálogo e isso faz com que o outro pense que é uma regra rígida, que você nunca vai mudar e o outro também vai ter dificuldades em querer apresentar mudanças. A gente leu logo no início aqui da nossa fala que o Senhor olha o interior, que é mais importante, é o que está dentro. Então, Deus conhece você, Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe das suas habilidades. E quando a gente coloca nesses termos de frases, parece que a pessoa nunca vai fazer nada certo, nunca vai mudar. Então, com a ajuda de Deus, eu sempre creio que é possível mudar. E os defeitos, quando reconhecidos, a gente se esforça e consegue melhorar. Então, é importante ter esse coração nas mãos de Deus, para, se você estiver aborrecendo demais ou entrando muito em choque com o seu marido, com a sua esposa, você pare para pensar no seu interior, o que você precisa fazer para reconhecer que algo não está dando certo. E você pode tentar outras ferramentas. E existem muitas, e falar com Deus é uma delas. A gente poderia ficar muito tempo aqui compartilhando princípios, mas eu quero deixar mais um princípio para você, em relação a ser, às vezes fazer, e a gente está falando muito hoje no meio escolar em questão de bullying, mas às vezes o marido faz bullying com a esposa com o marido, com humor para criticar. Então, cuidado, isso é um princípio. Não use a censura para fazer-se de engraçado. Às vezes para você é uma coisa que fala, mas isso, a gente fala, desculpa, na G, mas isso é uma palhaçada. Mas é uma palhaçada para você. Às vezes para ela e vice-versa, não é importante. Então, às vezes brincar com o sentimento do outro, isso não é bom. E a gente tem que tomar cuidado. O problema pode ser simples para você, mas para o outro pode não ser. Então, não brinque numa hora de discussão, não brinque usando expressões através de uma veia cômica para criticar o seu companheiro ou a sua companheira. Isso é um ponto importante também. Isso deprecia a pessoa, cria alguns complexos e isso é importante, isso que o Antônio está falando. E aí a gente também precisa, num relacionamento a dois, reconhecer quando está errado. Então a gente tem que estar atento ao nosso orgulho. Quando a gente está errado, a gente deve admitir. Mas quando também a gente está certo, a melhor forma também é ficar quieto. Por que isso? Quando a gente reconhece que está errado, a outra pessoa não vai ter mais a alegria de discutir com você. Mas se você estiver certo e tiver a atitude mansa para poder mostrar que você está certo, a outra pessoa também vai reconhecer. Você já deve ter ouvido falar que quando um não quer, o outro não briga, não tem um ditado, dois não brigam, né? Uns ditados populares que eu ouvia muito meu avô falar. Então é por aí. Se você estiver errado, e quem tem o Espírito Santo de Deus, ele constrange você e diz que você não está agindo corretamente,
vindo esse reconhecimento que você fez algo errado, peça desculpas. Isso vale para qualquer situação, não só com o casal. Às vezes a gente também precisa pedir desculpas ao filho ou à filha, e as crianças vão aprendendo com isso que elas podem perdoar umas às outras e que podem acertar depois, novamente. Isso é importante. Então, admita seus erros, não seja orgulhoso ou orgulhosa o tempo todo e procura sempre compreender o outro. Se você ama a pessoa, você vai procurar preservá-la. Isso queridos, esses foram alguns pensamentos, algumas ideias que nós compartilhamos com vocês. Isso é uma gravação que vai ser guardada. Vocês podem assistir de novo. Mas nosso desejo é que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Eu queria deixar uma dica importante, encerrando a nossa palavra nesse momento, que você precisa entender, precisa compreender o outro, mas você precisa entender a si mesmo. Às vezes, por que você se ira? Por que você se aborrece? Procure entender você também. Faça uma introspecção de você mesmo, porque isso também vai te ajudar para compreender o outro. Uma coisa importante, e eu queria que você guardasse isso, olhe o outro com o olhar do coração. Não olhe com esse olhar aqui. Olhe com o olhar do coração. O olhar do coração vê de uma maneira diferente. Olhar o outro com o olhar do coração. Então, nós precisamos, para compreender o outro, olhar não com o nosso olhar visual, mas olhar com o olhar do nosso coração. Que Deus abençoe e eu espero que essa palavra esteja abençoando a vida de vocês. Procurem realmente ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, olhando os outros com o olhar do coração. Eu quero orar por vocês, desde já agradecer ao reverendo Vanderlei por esse carinho, que Deus abençoe você, sua esposa, seu filhinho, e abençoe cada casal que está ouvindo essa palavra. Eu queria que você desse as mãos para sua esposa, para o seu esposo nesse momento. Nós vamos orar, colocando diante do Senhor cada família que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Deus querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse momento, de podermos compartilhar a tua palavra e princípios importantes para o nosso relacionamento, no nosso lar. Nesse momento eu quero interceder por cada casal que está ouvindo essa palavra, cada família e cada marido, esposa, que nós procuremos estar realmente sendo homens e mulheres segundo o teu coração. Abençoe a vida do reverendo Vanderlei, sua esposa, seu filho, seu lar, seu ministério e cada casal que nesse momento ouve a tua palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Foi um prazer, pessoal. Um grande abraço. Coragem para mudanças. Um abraço. Vamos agora encerrar o culto de forma maravilhosa, recebendo a bênção do Senhor. Que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos aqui presentes, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor.